Põe na tela aí. Breaking news. Vorcaro teria relatado... Relatado? Relatado. Não é que ele delatou, né? Ele relatou pagamento de 20 milhões de reais à empresa de Toffoli. Ainda não há provas, no entanto, esses valores foram efetivamente transferidos ao magistrado ou a intermediários. Desce aí. Por que não há provas? Porque você precisa quebrar o sigilo. Quem é que autoriza a quebra de sigilo? O juiz. Quem é o juiz do caso? Gente, não é difícil pensar isso, né? É basicamente o seguinte. Você imagina que o diretor da PF falou o seguinte: olha, tem a menção de um pagamento aqui de 20 milhões de reais. Acabou de sair, de 20 milhões de reais. Só que esse pagamento é pro Dias Toffoli. Eu preciso pedir o sigilo, a quebra de sigilo, para ver se esse pagamento foi feito. Eu preciso pedir para quem? Pro próprio cara. Pro diretor da PF ir lá e falar com o presidente do STF que assim, mano, aí já é demais, né? Investigadores da PF apuram o caso do Banco Master, que apuram confirmaram a CNN ter encontrado no celular do banqueiro Daniel Vorcaro conversas com menções a pagamentos de ao menos 20 milhões à empresa do ministro Dias Toffoli do STF. Gente, você capta isso aqui. Olha a primeira frase da matéria. Investigadores da PF confirmaram a CNN. Os caras estão desesperados. Se você tem um inquérito que está sob sigilo, como é que um diretor da PF confirma um veículo de imprensa e fala assim, e a imprensa ainda coloca investigadores confirmaram. Você tá entendendo o que tá acontecendo? Não. Você põe isso na tua cabeça. Isso aqui é o cheirinho da Lava Jato, cara. Isso aqui é aquele cheirinho. Isso aqui é grande demais pra ficar debaixo do pano. Alguém tem que se fuder. E os caras já estão assim, foda-se. Isso aqui é absurdo demais. Chama a imprensa aí, foda-se. Tem pagamento sim, 20 milhões, tá? Eu vi a parada aqui, foda-se. Não, isso aí... que provavelmente eles devem estar liberando uma coisa que não vai dar problema pra eles, porque deve ter muito mais por baixo dos panos que eles estão... alguém, por favor, pode falar pra gente poder ver todas as provas? Não, assim, eu já tá... Gostinho. O fato da imprensa colocar isso logo de cara, tipo assim, em vez disso, cara, foi confirmado... Não. Investigadores da PF que apuram o caso do Banco Master confirmaram a CNN ter encontrado. Tipo assim, o cara da PF falou, foda-se, vou confirmar. E a imprensa falou, foda-se, vou falar que ele confirmou. Já tá no tipo, mano, gente, só eu tô vendo isso? Não é possível. Já tá assim. É importante lembrar uma coisa. O Toffoli, ele é o dono do inquérito das fake news, porque da outra vez que ele também foi mencionado, o Odebrecht falou no e-mail, o amigo do meu pai, tá? Da outra vez que ele foi mencionado, saiu a notícia que quando o Odebrecht delatou e o amigo do meu pai era o Toffoli, ele foi lá e falou, peraí, vamos segurar o Estadão e o antagonista aqui, inquérito das fake news. Como assim vocês vão sair falando mal de mim? Pra CNN, assim, pro Metrópolis ir lá no resort, pra CNN soltar isso. Tipo, mano, eu estou falando aqui, o investigador da Polícia Federal que investiga você confirmou pagamento de 20 milhões. A galera já tá assim, mano, vamos comprar essa briga e foda-se. Meus parabéns à CNN, viu? Meus parabéns à CNN. O Brasil tem que ser feito de pessoas assim, de instituições assim. Vamos lá, investigadora no celular do banqueiro menções a pagamentos de ao menos 20 milhões à empresa do ministro Dias Toffoli do STF. Apesar disso, os agentes afirmam ainda não haver elementos suficientes para comprovar se os valores chegaram de fato a ser transferidos ao magistrado ou eventuais intermediários. O que eles estão praticamente implorando aqui? Teve um cara, eu acho que é importante você explicar isso. O cara me mandou assim, Eric. A PF tem poder para prender todo mundo se ela quiser. Fala pra ele por que isso não é verdade. Não é verdade, cara. Deixa eu te explicar como é que funciona. Pra Polícia Federal prender alguém, ou ela pega um flagrante. Então vamos supor que eu sou um policial federal aqui. Tô aqui. E de repente eu vejo alguém cometendo um crime aqui na minha frente. Aí eu posso prender. Pum, prendi. Ou ela precisa de uma ordem do Poder Judiciário. A Polícia Federal é poder executivo. Escuta só. A Polícia Federal é poder executivo. Ela não é legislativa. Ela não faz lei. A Polícia Federal não faz uma lei. Nós criamos uma lei. Não faz. E a Polícia Federal não julga. Olha, eu julguei que agora você vai ser preso. Não. Quem faz lei é o legislativo.
E quem julga é o judiciário. Então a Polícia Federal ela sempre precisa estar amparada. Ou, como eu falei, num flagrante. Porque, por exemplo, acabei de ver o cara cometendo um crime. Eu não posso. Pera aí, pausa o flagrante aqui. Juiz, ó. Agora, se não é flagrante, ela precisa de um juiz para... Quem é que dá ordem de prisão nesse caso? Se o relator do caso é o próprio investigado. Dias Toffoli, eu preciso de um mandado de busca e apreensão na casa do senhor. Tem como o senhor, por favor, assinar aqui? Senhor Dias Toffoli, eu preciso de um mandado de busca e apreensão do senhor. Por isso que o cara foi lá. Você pode, por gentileza, me entregar seu celular, seu computador, exatamente. Né? Isso aqui é a Polícia Federal basicamente escancarando. Gente, o relatório tem que sair da mão do cara. O relatório tem que sair da mão do cara. É basicamente isso que eles estão fazendo. Apesar disso, os agentes afirmam ainda não haver elementos suficientes para comprovar se os valores chegaram de fato a ser transferidos ao magistrado ou a eventuais intermediários. O gabinete de Toffoli admitiu em nota divulgada nesta quinta-feira ser sócio do Meredith, empresa ligada a seus familiares que vendeu uma participação do Resort Taiaiá ao fundo Arlin, ligado ao Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. E aí eu pergunto para você duas coisas. Primeira coisa, pessoas já foram presas nessa operação por ligações menos diretas com o Daniel Vorcaro. Certo? Por exemplo, a gente não acabou de ver que o cara da Rio Prev foi preso porque ele investiu em coisas do Banco Master? Por que ele foi preso e o cara que recebeu o dinheiro diretamente, né, dessas transações do Arlin tá solto? Que no caso seria o Dias Toffoli. Mais do que isso, no caso do Sérgio Moro, ele foi declarado suspeito ao julgar o Lula e anularam todas as condenações do Lula em todas as esferas, tá? Não porque o mérito do Lula era bom, não porque o Lula estava certo no que ele estava pleiteando, não porque ele era inocente, mas porque fala não, o Moro é suspeito. E depois as outras questões falam, não, muda a vara. Eles mexeram tudo, mas não analisaram o mérito do Lula. O que acontece nesse caso? O Sérgio Moro, por ter conversado num grupo de Telegram com o Deltan Dallagnol, coisa que ninguém consegue confirmar, porque um hacker entrou lá, você não sabe se ele adulterou mensagem, se não adulterou. Ele foi declarado suspeito. Por muito menos, o Moro foi declarado suspeito. Por muito menos, o Deltan Dallagnol foi cassado. Por que o Dias Toffoli não vai? Põe na tela aí. O negócio de ouro de Dias Toffoli em Taiaiá. Como um ministro, Ronaldinho dos Negócios transformou R$0 em 6 milhões de reais em 6 anos através de um investimento em hotelaria. Vamos lá. Dá um zoom aí. Não dá pra dar zoom. A referida empresa foi integrante do grupo Taiaiá Ribeirão Claro até 21 de fevereiro de 2025. Aqui você consegue ler, né? Vamos lá. 31 de agosto de 2020. A Meredith, empresa cujo ministro alega ser sócio, é fundada em Marília, São Paulo. O cara fundou a empresa em 2020. 3 meses depois, a mesma Meredith vira sócia do Resort Taiaiá, passando a ser dona de cotas que representam 4 milhões de reais mediante compensação de crédito. Ou seja, o resort reconheceu uma dívida com a empresa do ministro na exata medida de 33% de sociedade e transformou essa dívida em uma sociedade da empresa. Então é basicamente o seguinte, criei uma empresa aqui, Meredith. Aí o resort fala assim, olha, eu tenho uma dívida com a Meredith, que é de tanto. Então eu vou dar 33% das minhas cotas para ele porque eu devo isso para ele. Qual eram, né, as atividades mercadológicas da Meredith que justificaram uma dívida de 4 milhões em relação a esse resort? Exatamente, peraí. Deixa eu entender, como é que uma empresa criada em 2020, né, passa a ter um crédito com um resort? Como assim? Eu não entendi isso daí. Próxima. Você leu isso aqui? Peraí, parágrafo único. As cotas subscritas pela Meredith Participações são integralizadas neste ato mediante a compensação do crédito detido por ela contra a sociedade previsto no instrumento particular de cessão de crédito e outras avanças assinado em 9/12/2020. Exatamente isso. Então, o cara criou a empresa e de repente ele tem um crédito. Dia 19 de fevereiro de 2021, os sócios do Taiaiá decidem retirar, né,
decidem e retiram o fundador do resort, Euclides Galva Jr., da sociedade, trocando-o pela família Ferro, dona do resort Morro dos Anjos, em Bandeirantes, Paraná, e sócios do Ratinho, no Taiaiá, Porto Rico. Então é o seguinte, pessoal, o cara cria empresa, essa empresa de repente, olha, tem uma cota aqui, que você me deve. Tá aqui. Beleza, estabeleceu a cota, então agora você que é sócio sai e vem a família do Ratinho. Puta história esquisita, velho. Os mesmos sócios aproveitam para aumentar o capital social da empresa e por isso a família Dias Toffoli passa a deter 5,5 milhões de reais em cotas do resort. Cara, que história esquisita, velho. Você tá entendendo o que tá acontecendo? O cara cria uma empresa, ele ganha imediatamente uma dívida, essa dívida é paga com cotas do resort, tiram o dono da empresa, colocam a família do Ratinho e aí imediatamente eles aumentam o capital social da empresa, que aparentemente estava defasado. Ó, pessoal, isso aqui vale mais do que a gente está falando que vale, ó. Pode atualizar aí. 27 de setembro de 2021. Arlim, fundo de propriedade de Fabiano Zettel, pastor da Lagoinha Global e o maior doador das campanhas de Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro, entra na sociedade mediante compra de 2,5 milhões em cotas da própria Meredith. Marília Dias Toffoli. A empresa chama Marília Dias Toffoli. Nossa. Quem assinou a compra pela Arlim? Silvano Gertzel, apontado como operador de lavagem de dinheiro para o PCC. Nossa. O resultado, em 12 meses, a Meredith lucrou 2,5 milhões reais apenas por movimentações societárias. Cara, se isso pode no Brasil, o que não pode? O que não pode? A saída final, dia 21 de fevereiro de 2025, por fim, a Meredith sai da sociedade do Taiaiá mediante a venda de 2,8 milhões de reais. Isso aqui, sabe o que é isso? Eu vou falar, isso se chama lavagem de dinheiro. Você tem um dinheiro, você precisa lavar esse dinheiro, magicamente você dá um acerto na sua vida. Você cria uma empresa, ela vira cota no resort, esse resort imediatamente se valoriza e você vende essas cotas. Eu sou muito bom, vou fazer o quê? Eu transformei uma empresa de R$0 em 6 milhões de reais. Para a PHB Holding. Quem é PHB? Simplesmente Paulo Humberto Barbosa, advogado de confiança de Joesley e Wesley Batista, os mesmos que tiveram, sob a representação da PHB e da empresa do Dias Toffoli, a suspensão de uma multa de 10 bilhões de reais no Natal de dezembro de 2023. Não foram eles que viajaram com o Lula também? Esses tempos atrás aí? Vamos lá, já entendi tudo o que aconteceu. Também, a gente tá fudido. O lance é o seguinte, cara. O lance é o seguinte. Vamos supor que eu sou um juiz e eu quero vender uma sentença. O cara chega, mano, tem como você acabar com uma multa minha aqui? Qual é o valor da multa? 10 bilhões de reais. 10 bilhões? Tá, você me paga quanto? Tô dando um exemplo, tá? Eu te pago 10 milhões. Pode ser? Você vai tirar uma multa minha de 10 bilhões e eu vou te pagar 10 milhões. Então fechou, feito o acordo. Como que eu vou te pagar? Vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma empresa agora, em 2020, e vou comprar cota de um resort. Daí, sabe o que a gente faz? Esse resort vai valorizar. Esse resort vai valorizar. Porque eu vou chamar celebridade. Depois eu vou vender as cotas. Eu comprei, valorizou, vendi. E aí, beleza. Aí eu sou um aso dos negócios. Pode ser assim? Pode ser assim. Foi isso que aconteceu, cara. Foi isso que aconteceu. O juiz da causa... Ele mesmo, ministro Dias Toffoli. São muitas coincidências. Certamente o ministro deve lançar um curso de investimento. O cara é um mito dos negócios. Mais um. O lance é o seguinte, cara. Você que tá aqui nessa live, você entendeu o que aconteceu, né? Você não precisa ser nenhum analista político. Você não precisa ser contador. Você não precisa ser economista. Basicamente nós temos, pela primeira vez na história do mundo, um ministro da Suprema Corte supostamente lavando dinheiro com um banqueiro golpista, através de um resort onde ele magicamente comprou as cotas e o negócio valorizou demais, e magicamente todos os fundos que esse Daniel Vorcaro pôs à mão valorizaram muito. Tem fundo que valorizou 400%, né? E você encontrou mensagens no celular desse cara falando dos pagamentos ao ministro Supremo. Só que o juiz dessa causa é o próprio ministro.
É a primeira vez na história que isso acontece. É a primeira vez na história que isso acontece. Você está vendo a história sendo feita na sua frente. O que você vai fazer a partir de agora? Você vai desligar o celular e seguir sua vida normal? Ou você vai ficar engajado nessa porra? Espalhando pra caramba as notícias, cobrando todo mundo pra bater nisso. Porque eu não tô vendo os bolsonaristas baterem nisso também. Você tá vendo o Nicolas falar disso? Você tá vendo? Eu não tô vendo não, velho. Nós temos que cobrar os caras. Vai ter manifestação. A gente provavelmente vai fazer manifestação, provavelmente dia 21, depois do carnaval. E aí? E aí? Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.